Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta sexta-feira, da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho dessa sexta-feira se encontra lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Amados irmãos e irmãs, se me permitam, eu quero fazer hoje uma leitura diferente. Vamos olhar para os personagens que se encontram aqui no Evangelho. E eu quero fazer uma análise das duas mulheres que são apresentadas para nós. De um lado, Herodíades. Do outro lado, a filha de Herodíades. Herodíades aqui, como a gente muito bem vê, ela era mulher do seu irmão Filipe, do irmão de Herodes, Filipe. Mas ela acaba, se casando com Herodes. Então veja que tem aqui um pecado nesse sentido, uma união ilegítima. E João Batista nunca se calou diante dela. Nunca se calou. Herodíades é a cara daquele tipo de pessoa que, estando no pecado, que estando no erro, tendo atitudes equivocadas, escuta verdades, mas quer o caminho mais fácil. Quer matar João Batista. Tem muita gente que é assim. Sabe, alguém chega pra você, ele dá um conselho e diz, fulano não é assim, fulano não é assado. E você, eu prefiro te bloquear. Eu prefiro sair da igreja para não ouvir verdades. Eu prefiro sair da comunidade, sair da pastoral, sair disso, porque eu não quero escutar. Herodíades é a imagem clara de quem é assim. Conhece alguém assim? Talvez seja eu, talvez seja você. Só que eu quero falar de uma outra personagem que para mim dói muito sempre que eu leio esse texto. Eu sou professor, e às vezes eu vejo entre os meus alunos, algo natural, que isso é natural, na criação da personalidade. Pessoas que têm medo de vir tirar uma dúvida comigo, por exemplo, e pedem para o colega do lado. Vale, professor? Isso, desde que eu comecei a ser professor, sempre foi assim. E aí eu fico às vezes achando engraçado, que eu vejo que aquela pessoa que ainda não se desenvolveu, porque está tímida, porque não sei o quê. Às vezes eu digo assim, fulano, mas não tenha vergonha de dizer isso, porque nós precisamos criar a nossa independência. A filha de Herodíades é a cara de alguém que não conseguiu fazer isso. É alguém que não tem desejos próprios, que não tem sonhos próprios, que não tem vontades próprias. Nós corremos o risco de ser como essa mulher aqui do Evangelho e nós também não termos as nossas próprias metas e vivermos à sombra dos outros, à sombra da vontade dos outros, à sombra dos desejos dos outros. Veja, ela tinha de tudo, amados irmãos e irmãs. Ela podia ganhar tudo o que ela quisesse.
mas ela escolheu ouvir o que outro queria. E assim ela talvez perdeu uma grande oportunidade. Eu te faço essas duas análises e eu deixo essa pergunta no ar. Será que nós temos muito de Herodíades? Será que nós temos muito da filha de Herodíades? Será que nós somos pessoas dependentes dos desejos dos outros? Ao invés de poder escutar a voz do coração, a voz da consciência, a voz de Deus que clama dentro de nós? Será que nós somos como Herodíades que não queremos largar o pecado, largar uma vida errada, largar atitudes erradas, mas sim escolher o caminho mais fácil que é abafar a verdade, porque a verdade nos incomoda? Que nós possamos refletir nesse dia de hoje à luz desse Evangelho. Que Deus te abençoe.